dê início à nossa aula dessa semana, tá bom? Pois bem, então, nós vamos fechar aqui com o capítulo 2. Falta ainda a gente comentar, estou olhando aqui no roteiro, né? O estudo da deserdação sucessória. Nós fechamos na última aula, falamos acerca da regra da reabilitação, né, do indigno, nós comentamos, né, a redação do artigo 18 e 18, e comentamos também acerca da diferença entre incapacidade e indignidade. E faltou a gente fechar com o item 7, que é o último item, que é o estudo da deserdação sucessória, tá? Olha, esse estudo da deserdação, para a gente iniciar, a deserdação, a exemplo da indignidade, também é uma outra modalidade de solicitação de exclusão de um herdeiro do certame sucessório, tá? Então a deserdação é também considerada como uma outra modalidade que possibilita essa exclusão de alguém de uma herança propriamente dita, tá? Agora, a deserdação, ela tem umas regras específicas que diferem propriamente dito da regra da indignidade, tá? A similitude nós já entendemos, né? Tanto a deserdação quanto a indignidade, elas visam, né, ambas possibilitar essa exclusão de alguém. Muito embora a deserdação, precisamente, ela vá ter uma regra bem diferenciada comparada à indignidade. O que acontece? Na deserdação, meus amigos, obrigatoriamente, para começo de conversa, como eu coloquei aqui, essa abordagem conceitual, nós temos que, por obrigatoriedade, iniciar com um trâmite de exclusão de alguém por via testamento. Então, a primeira grande diferença é essa. Enquanto que na indignidade o teu pedido já é direto, não necessariamente você vai se subsidiar de um instrumento de testamento, na deserdação não, tá? A deserdação, ela deve já iniciar por um trâmite, partindo da iniciativa, em sede de um instrumento de testamento, tá? Então, toda vez que você pronunciar, eu vou deserdar alguém, é porque você está com o propósito único e exclusivo de iniciar essa discussão, de levantar esse trâmite em sede de via testamentária, tá? Por outro lado, o que acontece também na deserdação? Nós temos que observar quem são os eventuais determinados herdeiros legítimos, né, que vão também buscar esse efeito da deserdação. Mas antes de comentar já quem são esses determinados interessados, é bom deixar bem claro para vocês o seguinte: na deserdação, eu inicio por testamento, só que vai ter um determinado momento, um determinado instante, em que essa vontade do testador deverá ser confirmada, tá? Com propósito único e exclusivo de confirmar essa exclusão de alguém. Então, vamos pegar um exemplo prático. Vamos imaginar, por exemplo, que o indivíduo A, tá? Ele tenha sofrido algum ato, possivelmente praticado pelo indivíduo B, que possibilitou, obviamente, esse indivíduo A querer ter o propósito de deserdar esse indivíduo B. Então, vamos imaginar que esse indivíduo A sofreu algum ato atentatório contra a sua pessoa, praticado por esse indivíduo B, tá? O que acontece, gente? Esse indivíduo A, em vida, ele já pode, posteriormente, já querer formalizar um determinado testamento com esse propósito único e exclusivo de querer futuramente fazer com que esse indivíduo B não venha ter direito a uma futura herança. Ou melhor dizendo, fazer com que esse indivíduo B futuramente venha a ser excluído dessa herança. Então, o que nós estamos percebendo aí? Na deserdação, você inicia o propósito de exclusão de alguém se subsidiando do instrumento testamentário. Diferentemente da indignidade, você já parte diretamente para a ação direta. Tu te lembras do nome da ação direta, né? A chamada ação declaratória de indignidade, tá?
Aqui já é diferente. Você não inicia já com pedido direto. Você já inicia com uma formalização de um determinado testamento, que posteriormente esse testamento deverá ser formalizado, deverá ser lido, deverá ser cumprido pela via judicial competente. Aí sim, a partir do momento que posteriormente esse testamento for lido, for aberto, for cumprido posteriormente pela via judicial, aí nós podemos justamente garantir o funcionamento, o início propriamente dito, da formalização do ato de deserdação. Agora só tem um detalhe, meus amigos e minhas amigas. É o que eu quero que vocês não esqueçam, por favor. Mesmo que eu inicie já em vida a formalização de um testamento, tá? Por esse indivíduo A, por exemplo, mas torna-se necessário que esse determinado testamento, posteriormente, venha a ser formalizado, venha a ser cumprido, como já havia falado, pela via judicial, mas não é o suficiente. Ou seja, precisa também de um documento, de uma ação judicial que venha ratificar, que venha confirmar o propósito daquele determinado testador, que em vida já iniciou o trâmite para fins de resguardar o seu próprio direito e também, ao mesmo tempo, solicitar a exclusão de alguém da herança. Então, vejam bem, o testamento é inicio, só que posteriormente ele necessitará ser confirmado através de uma outra ação judicial, através de um outro instrumento jurídico, que no caso, esta ação judicial deverá ser movida perante aqueles supostos herdeiros de natureza necessária, tá? Isso é bom deixar bem claro para vocês. Os chamados herdeiros necessários daquele testador, indubitavelmente, vão ter o propósito único, exclusivo, de ingressar na via judicial com o propósito de confirmar esse testamento, com o propósito de fazer valer a vontade desse testador. Então, esta ação judicial, que visa confirmar o testamento do testador, nós denominamos de ação declaratória de deserdação. Esta ação deverá ser movida, como já havia mencionado anteriormente, deverá ser movida pelos chamados herdeiros necessários do testador. Para fazer valer o quê, professor? Para fazer valer o cumprimento da vontade desse próprio testador, de querer ver aquele determinado suposto indivíduo, normalmente também é um outro herdeiro necessário, tá? Que cometeu o suposto ou supostas causas de deserdação. A exemplo da indignidade, que nós já estudamos no 1814. Essas causas também do 1814, meus amigos, também se adequam, também se estendem para a deserdação, tá? Isso é bom deixar bem claro, porque uma vez já me fizeram essa pergunta, até porque está na lei, né? As causas, professor, que se adequam à indignidade, que se aplicam na indignidade, também se estendem para a deserdação? Sem dúvida nenhuma, tá? A diferença é o momento de você impetrar o trâmite de reconhecimento da deserdação. Na deserdação, você inicia pela vontade de um testamento, não necessariamente na indignidade, porque na indignidade você já impetra diretamente, você já menciona diretamente, você já ingressa imediatamente com pedido direto de exclusão, tá? Só que na deserdação, esse pedido de exclusão em sede de uma ação judicial terá o propósito único, exclusivo, meus amigos, de tentar confirmar esse testamento formalizado por aquele indivíduo testador, supostamente vítima dos atos praticados por aquele ofensor, aquele suposto indivíduo que posteriormente, de repente, vai ser deserdado da herança, tá? Estou me fazendo entender? Então, percebamos juntos aqui que a deserdação, o pontapé inaugural dela, já é por atos intervivos na vontade daquele indivíduo vítima,
que sofreu as supostas causas de deserdação. Já havia mencionado, as causas de deserdação também estão prescritas, também servem de parâmetro, também serve de comparação daquelas mesmas causas da indignidade, lá do artigo 18 e 14, que Vossas Excelências já sabem. Só relembrando, né? Tu te lembras? A questão do suposto testamento falsificado, a questão de uma coação, a questão justamente de um crime de calúnia, né? Te lembra disso? A questão de uma tentativa de homicídio, né? Te lembras também daquela questão também do homicídio confirmado, né? O consumado, o doloso. Então, essas causas eu também aproveito para a deserdação. Só que na deserdação, obrigatoriamente, o indivíduo ele já tem a manifestação do seu íntimo, da sua manifestação volitiva, de já querer inaugurar em sede de um testamento. Eu vou aproveitar o momento, formalizar uma cláusula testamentária com esse propósito, né? De tentar confirmar a tese, a minha subjetividade de querer extirpar alguém, de tentar excluir futuramente aquele indivíduo daquela suposta herança que vai ser confirmada em testamento em breve. Então, meu desejo enquanto testador, um dia quando eu falecer, é não ver aquele indivíduo como herdeiro habilitado. Ou melhor dizendo, o meu interesse é ver aquele indivíduo excluído da herança. E isso eu vou ter que deixar bem claro, meus amiguinhos, na minha vontade testamentária. Mas por que isso, professor? Porque aconteceu alguma causa ou causas mencionadas, direcionadas de deserdação, causas de exclusão de deserdação. Conforme eu já havia mencionado, aquelas causas também, respectivamente, que se aplicam à indignidade, lá do artigo 18 e 14. Então, esse indivíduo, esse testador, essa suposta vítima, né, já inicia a sua vontade de querer excluir alguém através de um ato de testamento. Só que não é o suficiente, gente, porque mesmo que eu elabore um testamento, torna-se necessário que um dia, claro, né, esse testamento vai ter que ser reconhecido, vai ter que ser aberto, vai ter que ser lido, vai ter que ser cumprido, né, gente? E a forma de cumprimento desse testamento é através de uma possibilidade que o judiciário vai dar àqueles supostos outros herdeiros necessários desse testador que tem interesse em fazer cumprir esse testamento, né? Então vamos imaginar, o pai foi alvo de uma prática de deserdação de um dos seus filhos, né? Um dos seus filhos praticou alguma causa lá do artigo 18 e 14, tá? É claro, meus queridos, que se esse determinado indivíduo, esse genitor, que deixou um testamento com o propósito de querer excluir o filho X, o filho fulano de tal, mas o outro irmão, o que vai acontecer? Bom, levando em consideração também a minha natureza de herdeiro necessário do meu pai, é óbvio que eu vou querer verificar, torcer, fazer com que esse determinado indivíduo, meu irmão, não venha a ter direito à herança. É óbvio que eu vou querer excluí-lo, né? Fazer a vontade, cumprir com aquele testamento, tá? E a única forma que você vai ter é justamente ingressando com uma ação declaratória de deserdação. Percebam todos aqui nesta sala, mais uma vez, tá? Que a ação declaratória de deserdação, cuidado, ela vai ter um caráter confirmativo. Já está dizendo, né? Eu vou ter que formalizar, confirmar aquela declaração iniciada em testamento por aquela vítima, tá? Por aquele indivíduo que foi vítima daquele determinado ofensor, tá? Então, esta ação declaratória de deserdação vai ter esse link, vai ter esse objetivo, né? Vai ter esta finalidade de fazer com que aquele suposto herdeiro necessário, né, que vai ingressar com a ação declaratória de deserdação, confirme justamente a veracidade dessa via testamentária. Confirme justamente a vontade do testador. Agora, não basta somente confirmar, né, gente? Nós também devemos juntar nesta ação declaratória de deserdação justamente não só anexar o testamento, né?
mas também cumprir com as provas contundentes necessárias, né? Apresentar os meios probatórios que realmente confirmam aquela manifestação de vontade do testador. Se ele está dizendo, né, na cláusula testamentária, que o fulano cometeu em vida um ato de tentativa contra a sua pessoa, no caso, né, do próprio pai, durante o momento X, durante a ocasião Y, durante o ambiente Z, essas informações, meus amigos, é óbvio que tem que ser o quê, gente? Confirmadas, né? E os meios de provas, documento, testemunha, se for o caso, perícia, tudo isso tem que estar formalizado nesta ação declaratória de deserdação, tá? Que é justamente o propósito, é o instrumento que vai ser protocolado por aqueles outros herdeiros necessários. Tu percebes que é um herdeiro brigando contra o outro herdeiro. Se por um lado tem um herdeiro que tem a vontade de confirmar a vontade do testador, justamente quem vai ingressar com a estação declaratória de deserdação, por outro lado, o suposto ofensor tem o direito de se defender, de contestar justamente a estação declaratória de deserdação, né, gente? Se por um lado você tem uma ação, por outro lado você tem uma defesa, tá? Em virtude do princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, isso tudo vai fazer parte do devido processo legal. Então, não basta somente em vida um testador querer deserdar alguém, mas torna-se necessário que esse testamento vá ser direcionado à via judicial e depois vá ser cumprido. Vai ser instrumentalizado, formalizado, através de uma ação declaratória de deserdação. E esta ação, repito, esta ação declaratória de deserdação é justamente com o único e exclusivo propósito de confirmar a vontade daquele testador, que em vida já iniciou o trâmite, né, de querer deserdar alguém, pelo simples fato desse alguém ter cometido alguma causa específica de exclusão, ou causas de deserdação, que você já sabe, aquelas causas da dignidade também se estendem para a deserdação, conforme eu já mencionei. Então, esse ato confirmativo da ação declaratória de deserdação é de suma necessidade, né? Por isso que eu coloco aqui, agora a gente voltando aqui para o teu roteiro de aula, né? Aqui no teu roteiro de aula, eu coloquei justamente essa abordagem conceitual aqui na redação. Vocês estão com a legislação aí, né? Eu gostaria até que vocês acompanhassem aqui, tá? Todo esse trâmite burocrático que está nos informando justamente essa redação do artigo 1961, tá? Se vocês estiverem com a legislação em aberto, eu queria que vocês acompanhassem comigo, tá? Justamente essa finalidade a qual se propõe a ação de deserdação. Leia aqui comigo, vamos observar todo mundo junto, por gentileza, essa redação do artigo 1961, só para a gente confirmar o que eu estou informando, tá? Olha aí, gente, grifem já uma coisa importante aí, por favor. Os herdeiros necessários. Olha o que está dizendo o artigo 1961, para quem está acompanhando, tá? Os herdeiros necessários. Grife já essa palavra aí, herdeiros necessários. Podem ser privados de sua legítima, tá? Ou deserdados. Grifem, deserdados, tá? Em todos os casos em que pode ser excluído da sucessão. Então, tu percebas comigo que os herdeiros necessários, indubitavelmente, podem ser alvo não só da regra da legítima, mas também da regra da deserdação. Especificamente falando da deserdação, você já em vida já pode deserdar um herdeiro necessário, o pai pode deserdar o filho, ou vice-versa, por exemplo, porque eu acho que você já sabe quem são os herdeiros necessários, né, gente? São aqueles prescritos onde, na redação lá do 1845, né, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro, né, esses estão figurando na condição de herdeiros necessários. Então, tu percebes que esses indivíduos tanto podem figurar, têm a sua legítima privada, como também podem vir a ser deserdados, tá? De uma certa forma ou de outra,
esses indivíduos podem sofrer esses atos da deserdação. E de que maneira, professor? Iniciando por um testamento, no caso da deserdação, né? Se for deserdação, a priori, eles vão sofrer um ato em testamento. O pai já pode formalizar um testamento com o propósito já de tentar excluir o seu filho, tendo em vista que o filho cometeu alguma situação excepcional, que possibilitou justamente o reconhecimento da sua futura exclusão. E, posteriormente, esse testamento, quando for lido na via judicial, for cumprido, for aberto, for reconhecido, torna-se necessário que um outro herdeiro necessário ingresse com pedido de cumprimento do testamento em sede de ação declaratória de deserdação. Então, a ação declaratória de deserdação, professor, vai ser movida, indubitavelmente, por um outro herdeiro necessário, né? Primeiro, tenho interesse em fazer com que o testamento venha a ser cumprido, à vontade do testador. Segundo, indubitavelmente, definitivamente excluir aquele ofensor. E este ofensor, normalmente, regra geral, considerando a redação desse artigo aí, também um herdeiro necessário. Então é muito comum, gente, a gente verificar nos processos judiciais, normalmente quem é que ingressa com ação declaratória de deserdação? Normalmente é um herdeiro necessário. Ou é um outro fulano, um filho, vamos imaginar que o decujus deixou 3 filhos, 2 em sede de litisconsórcio vão ingressar com ação declaratória de deserdação em face daquele outro determinado indivíduo, aquele outro irmão, supostamente o ofensor, que cometeu alguns atos de exclusão, lá do artigo 1814, dentre outros artigos, tá? De um lado, como eu já havia falado para vocês, tem uma ação, por outro lado tem a defesa, né? O ofensor ele pode se defender, ele pode contestar, e no final o juiz vai ter que dar um veredito para saber se realmente aquilo que foi formalizado inicialmente em testamento é verídico, se aquelas informações são plausíveis, são essenciais, confirma a tese em que o fulano de tal realmente cometeu algum ato de deserdação contra o pai, tá? Se aquilo que foi narrado em testamento está sacramentado ou realmente é confirmada essa tese. Então, nesta ação declaratória de deserdação, tu vais aproveitar o momento, não só, como já havia também falado, né? Tu não só vai anexar um testamento nos autos, né? Em anexo o testamento do fulano de tal, mas também tu vai aproveitar o momento e juntar provas que confirmam a redação daquele testamento, que confirma a vontade do testador, né? De querer futuramente ver, né? Não posso dizer a palavra ver, a gente coloca entre aspas, né? Mas de confirmar a exclusão de alguém. Normalmente, alguns alunos me perguntaram: ah, professor, mas eu pensei que quem ingressasse com a ação declaratória de deserdação já fosse a suposta vítima. Não. A deserdação é diferente, tá? Você acabou de ver aí. Normalmente, você parte da iniciativa em sede testamentária, só que precisará esta ação ser confirmada perante a via judicial competente, tá? Inclusive, tem até uma redação que fala sobre isso, que eu também coloquei no teu material, que está também na lei, que é a redação desse artigo 1964, tá? Eu até aproveito o momento e já faço esse link, né? Porque a ação declaratória de deserdação já está dizendo, serve para confirmar a vontade do testador em vida. Esta ação declaratória de deserdação que vai ser movida perante aqueles outros eventuais herdeiros necessários, que tem interesse em excluir um outro herdeiro necessário, tá? Olha só a redação aqui do artigo 1964, só para vocês não esquecerem, 1964, tá? Que até coloquei também no teu material. Olha só, está dizendo o seguinte, ó: somente com expressa declaração da causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Então, essa expressa declaração, indubitavelmente, que você já formaliza e que posteriormente ela deverá ser confirmada, tá? Então, você inicia a deserdação em testamento, como está dizendo a redação do 964, e posteriormente esse testamento deverá ser cumprido, deverá ser reconhecido, ratificado por uma expressa declaração, ou seja, com pedido propriamente dito de uma ação judicial.
a chamada ação declaratória de deserdação, tá? Isso é o trâmite burocrático que vai tramitar no devido processo legal. Agora, é claro, né, professor? Quem são os herdeiros legitimados, conforme também eu coloquei aí no teu roteiro, né? Quem são esses herdeiros legitimados que vão, indubitavelmente, ter esse propósito? Já sabemos. Tanto os legitimados ativos, né? Ou seja, aqueles que vão praticar o ato, vão ingressar com a ação, como aqueles supostos ofensores, tanto um como o outro deverão estar na condição de necessários, tá? Então, repetindo, os herdeiros necessários, conforme está aí no teu material, o artigo 1845, esses legitimados ativos, né? Os ativos quem são? São aqueles indivíduos que vão ingressar com ação declaratória de deserdação, que vão ter um propósito de cumprir, de fazer valer a vontade do testador, tá? Como aqueles passivos, ou seja, aqueles que cometeram os ofensores contra a vida daquele determinado testador, tá? Tanto um como o outro deverão estar na condição de herdeiros necessários, tá, gente? Então, esses legitimados ativos e os passivos, as vítimas como os ofensores, indubitavelmente deverão estar nessa condição conforme essa redação que está aí, tá? Então, a ação declaratória de deserdação obrigatoriamente deverá ser impetrada por um determinado herdeiro necessário. Gente, por favor, não esqueçam isso que eu estou dizendo para vocês. Professor, eu quero colocar uma observação. Coloca, tá? Normalmente a OAB gosta muito de colocar essa pegadinha, tá? Ah, os herdeiros tão somente legítimos têm a veracidade única e exclusiva de ingressar com pedido de exclusão em sede de deserdação. Está errado. Não são os herdeiros meramente legítimos, são os herdeiros necessários. Minha gente, como cai de vez em quando alguma pegadinha nesse sentido, tá? Os legitimados, acabamos de ver, né, na redação do artigo 1961. Esses determinados indivíduos, na condição de herdeiros necessários, o artigo já até inicia, né? Você acabou de ler comigo. Os herdeiros necessários vão ter privado a sua legítima ou poderão ser até deserdados, tá? Então, isso vocês não devem esquecer. Por quê, professor? Porque eles querem, de todas as formas, ratificar, fazer cumprir com a vontade do testador. Não basta somente, em vida, formalizar um testamento com o propósito de excluir alguém. Não, gente. Ah, eu vou fazer um testamento porque eu quero, por exemplo, excluir o Jonathan daqui da sala. Tá? O Jonathan é meu filho, etc. Isso já é o suficiente? Não. Em vida, eu, como pai dele, já formalizei esse testamento. Agora, por exemplo, a Daniele, que é irmã do Jonathan, indubitavelmente, ela vai ter o propósito de, juntamente com a minha esposa, claro, se estiver viva também, como herdeiras necessárias, elas deverão ou não querer dar andamento, confirmar essa suposta alegação que eu narrei em testamento. Atentando justamente, chamando a atenção do judiciário, que em vida o Jonathan praticou um ato que ocasionou, obviamente, atos de deserdação, atos da sua exclusão. Então, essa apuração desses fatos, meu povo, quem vai ter que confirmar isso são os outros herdeiros necessários. Se por um lado o Jonathan vai tentar dizer para a justiça, não cometi, eu não sei por que foi formalizado esse testamento, porque na hora que o testamento é lido, né, as verdades vêm à tona, né, gente? Decepções e alegrias, né? Então, Jonathan vai se defender. Não, imagine, eu não cometi essa tentativa, eu não burlei esse testamento, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz nada. Por outro lado, as outras herdeiras necessárias, a minha esposa, a viúva e a Daniele, não. Realmente, isso confirma. E o juiz vai convidar, né, para que os outros herdeiros vá a fundo apurar esses fatos. E isso vai acontecer em sede de quê? Em sede de um pedido de exclusão, através de uma ação declaratória de deserdação, tá? Então, esta ação, ela tem esse propósito de apurar as circunstâncias pelas quais eu já iniciei em sede de testamento. Então, não basta somente formalizar o testamento. É necessário que ele venha agora ser ratificado por uma via processual em via de uma ação, tá?
Então, conforme está aqui no teu material, repito, esses legitimados devem obrigatoriamente fazer parte desta natureza, dessa condição de herdeiros necessários, tá? Por outro lado aqui, gente, as causas da deserdação. Já sabes, né? São aquelas mesmas causas que se adequam à indignidade e também nós acrescentamos aqui algumas informações novas, tá? As causas não só do 1814, mas também as causas do 19, né, do 1962 e também do 1963. É bom deixar bem claro que normalmente a deserdação é muito aplicada, né, para um determinado genitor que tem interesse em querer deserdar o seu filho ou vice-versa. É muito comum essas situações de um ascendente querer deserdar o seu descendente ou vice-versa, um descendente querer deserdar o seu ascendente. É muito comum a gente verificar essas situações específicas de exclusão de deserdação, tá? Eu quero te dizer que além das causas do 1814, também a gente se estende para as causas do 1962 e do 1963, tá, gente? Olha aqui comigo, vamos conhecer quais são essas causas também da deserdação. O 962, por favor, vamos acompanhar aqui, olha. Olha o que está dizendo o 962. Além das causas do 1814, né, gente, que a gente já conhece, autoriza também a deserdação. Olha lá, deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Então, nesse exemplo prático aqui, eu sou o pai do Jonathan, por exemplo, eu quero deserdar o Jonathan, tá? Mas por que eu quero deserdar o Jonathan já iniciando em testamento isso? Por quê? Vamos olhar, alguma coisa o Jonathan fez em vida. Número um, o que que o Jonathan fez, gente, contra mim? Primeiro, ofensa física. Eu acho que é preciso explicar isso. Jonathan, é preciso explicar a ofensa física? Acho que não, né? Beleza. Número dois, injúria grave. Pois é, né? A injúria grave, você se lembra das modalidades, né? De calúnia, difamação e... tá desculpado, lá no alento. Vocês sabem aquelas modalidades de crime contra a honra, né? E calúnia, difamação e injúria. A injúria, tu te lembras, é uma situação que atinge a honra subjetiva, né, gente? O Jonathan, segundo a minha opinião em testamento formalizada, consequentemente deve ter me ofendido com palavras de baixo calão, né, que atentou contra a minha dignidade e meu decoro perante a opinião pública, né, infringiu a minha imagem, tá? Algum apelido, de repente, que infringiu a minha personalidade, vamos imaginar que eu fosse um político, de repente ele prejudicou a minha imagem como um todo. Tá? Então, isso foi formalizado em testamento. Isso é uma injúria de natureza grave. Tá? Isso lá no direito penal, acho que você já até estudado isso, que cabe até um crime de detenção. Né? O que mais, professor? O que o Jonathan deve ter feito? Bom, ele deve ter cometido também alguma relação, tá aqui o inciso terceiro, relações ilícitas com com a madrasta dele ou com o padrasto. No caso é a madrasta, não sei, né? Ou seja, o que é relação ilícita, hein, gente? É isso que vocês devem estar pensando mesmo, né? Um adultério, tá? Então vamos imaginar, né? Enfim, aconteceu, fiquei sabendo, então resolvi. Ah, só para deixar bem claro para vocês, sabendo de antemão que o adultério não é crime no penal, mas é motivo de responsabilização nocível. Meu povo, minha pova, pelo amor de Deus. Eu até coloco aqui o nome do mestre, mas não esqueçam disso, tá? As relações ilícitas, normalmente, camba para práticas de adultério. Ah, mas no penal não é crime, mas no civil é responsabilização, tá? Não se esqueçam disso. Isso é motivo. Acho que, aliás, já até estudamos isso no semestre passado, né? É um dos motivos pelos quais leva a uma sacramentação de um pedido de divórcio acumulado com pedido até de dano moral, se for o caso. Porque você está infringindo, né? Aquela redação do artigo 1566. Tu te lembra, né? Essa questão justamente da relação conjugal, tá? E finalmente, o número 4. O que que o Jonathan fez comigo? Vamos imaginar. Ele simplesmente, professor, ele desamparou, né? De repente o senhor tinha alguma enfermidade, só um exemplo, né? Alguma alienação mental, algum déficit cognitivo, Alzheimer, etc, etc, ou uma grave enfermidade. E aí ele infringiu aquela redação da Constituição. Mas, Jonathan, você infringiu a redação do 229 da Constituição. O que é o 229, professor?
Os filhos, quando atingirem a sua maioridade civil, obviamente tem que prestar o auxílio, né? O auxílio material, toda a proteção em prol dos genitores após atingir a velhice, né? Atingir o sistema dos idosos, na condição de idosos, tá? Então, gente, são motivos que levaram eu a formalizar um testamento, porque, acredito eu, não só ele deva ter cometido alguma dessas causas do 962, ou, de repente, o Jonathan deve ter cometido algumas causas do 18 e 14, tá? Que você também já sabe, aquelas causas que já comentamos, que servem para dignidade também, tá? Agora pode ser o contrário. Pode também ser que o Jonathan tenha ingressado com um pedido de deserdação contra a minha pessoa. E foi um pai rígido, de repente, uma educação altamente tradicional, né? Que também o prejudicou em algum desses aspectos. Aí já parte da iniciativa da redação do artigo 1963, tá? Ou seja, esse próximo artigo aí já é diferente. É os filhos que também podem querer deserdar os seus pais. Uma vez, são parentes, tá, gente? Uma fofoca aqui rapidinho. Eu nunca me esqueço no passado, eu até acho graça. Uma vez eu estava ministrando essa aula e aí, quando eu mencionei uma dessas redações, eu teve uma aluna que levantou a mão. Ah, professor, então já sei, hoje já vou fazer um testamento. Eu nunca me esqueço disso. Ela falou com uma força assim na voz, sabe? Enfim. Por quê? Alguma circunstância aqui essa aluna até então estava vivenciando, né? Vamos ver, o artigo 963. Primeiro, ofensa física. Isso é muito comum, né, gente? Ah, professor, mesmo na condição de maior, sim. Não importa aí a faixa etária. Você pode ser de menor ou não necessariamente, mas a ofensa física também é um motivo de você também querer formalizar esse intento de exclusão em sede de deserdação, tá? Então, o filho foi agredido fisicamente pelo pai, tá? Então, eu peguei uma vassoura e dei muito na cabeça do Jonathan, vamos imaginar, tá? Número 2, injúria grave. Eu também cometi atos de injúria contra a pessoa do meu filho, Jonathan, perante a opinião pública. Já sabes que injúria são justamente um procedimento de vocabulário de baixo calão, né, gente? Chamados apelidos, né? Que isso daí realmente é inaceitável, tá? Que mais, professor? Número 3. Ah, sim, será que eu, professor Ari, mantive alguma relação ilícita com a mulher do Jonathan? Ou com a companheira dele? Mas o que é pior, não só a mulher do Jonathan ou a companheira do Jonathan, mas vamos imaginar que eu também já tenha sido avô. Eu também cometi contra a filha, né? No caso, a esposa até do neto. Então, olha lá, interessante, né? Não só contra o filho, mas também se estende para os outros descendentes, tá? Ou com o marido, o companheiro da filha ou da neta, tá? Vamos imaginar que a Daniele fosse a minha filha, né? De repente, a minha esposa entrou em contato aí já nesse caráter de ilicitude, de adultério, né? Com o marido da Daniele, ou com o genro da Daniele, enfim, tá? Então, são contextos também que levam a uma solicitação de pedido de deserdação futura, tá? O número 4, gente, a gente verifica muito isso no judiciário, tá? Normalmente pedido de exclusão de deserdação, principalmente nesse número 4 aqui. Olha o que está dizendo o número 4. Desamparo daquele filho ou daquele neto. Não é só o Jonathan, não, mas pode também ser o filho dele, que é o meu neto, tá? Com deficiência mental ou com grave enfermidade. Porque aí você está infringindo o quê, gente? Você está infringindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência e você também está infringindo, principalmente se aquele indivíduo for de menor, né? O ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso, de repente, o Jonathan seja ainda de menor, ou de repente o seu filho, né? Então, isso é perfeitamente possível. São motivos que ele pode ingressar com pedido de exclusão contra a minha pessoa, tá? Vocês estão me fazendo entender? Então percebamos juntos aqui nessa sala que a deserdação, ela não só resgata aquelas causas do 1814, como também ela estende, né, para situações de injúria grave, que você acabou de verificar aqui comigo, né? Situações de relações ilícitas, ou com cônjuge, ou com companheiro, não só daquele teu filho, mas também com daquele suposto neto teu, tá? E também, principalmente, a questão do desamparo, né, gente? A questão do desamparo, quer seja na
contra os idosos, que você está tentando contra o Estatuto do Idoso, e também contra as pessoas com deficiência e também contra aquele menor que precisa do teu amparo. Então, olha só como a deserdação, ela também estende um pouco mais os seus efeitos, né? Não somente para você observar situações do 1814, mas também outras situações específicas. Agora, por favor, gente, não esqueçam, tá? A exemplo da indignidade, cuidado, vou até falar com bem tranquilidade agora para que vocês não esqueçam, tá? A exemplo da indignidade, a deserdação também, ela vai precisar de um prazo de cumprimento para formalizar definitivamente esse pedido de exclusão, tá? Esse pedido de exclusão em sede de ação declaratória de deserdação, também, cuidado. Você vai ter que observar um prazo específico para você impetrar com esse pedido perante a justiça. Te lembra lá na indignidade? Lá o prazo é 4 anos, né? 4 anos é para aquele camarada ingressar com pedido de exclusão em sede de indignidade sucessória. Já na deserdação, continua também com o mesmo prazo de 4 anos. Está até na lei, né? É o artigo 1965, tá? É o próximo dispositivo legal. Só que só tem um detalhe, né, gente? O que eu quero que vocês não esqueçam? Na deserdação, esse prazo, ele não é contado do falecimento de alguém. Esse prazo, ele é contado de onde? Do dia específico em que o testamento foi aberto, do dia específico que o testamento foi lido, do dia específico que o testamento foi reconhecido. Cuidado com isso, tá? A pegadinha tá aí. Enquanto que na indignidade, a gente, por se tratar de uma ação bem mais direta, né? Você já pode mover a ação declaratória de dignidade de imediato, sem haver necessidade de você impetrar um testamento a priori. Então, eu já tenho um prazo que já começou para a indignidade, desde o falecimento do professor Ari, por exemplo, tá? Agora, na deserdação, não. Primeiro, o professor Ari talvez deixou um testamento. Esse testamento agora deverá ser formalizado perante a justiça em sede de um reconhecimento de uma ação, a chamada ação declaratória de deserdação. E eu tenho 4 anos para ingressar com a estação declaratória de deserdação. Tenho 4 anos. E esses 4 anos é contado de onde para ingressar com a sanção de deserdação? É desde o falecimento do professor Ari ou desde o dia da abertura do testamento? É desde o dia da abertura do testamento, tá? Onde é que está isso, professor? Bora ler aqui comigo, né, gente? O artigo, para quem está acompanhando aí, né? O artigo 1965, só para vocês não esquecerem, tá? Olha o que está dizendo o artigo 1965, o 1965, só para a gente confirmar, né? Olha lá. Ao herdeiro instituído, ou aquele a quem aproveite a deserdação, né, gente? Olha lá, o herdeiro instituído ou aquele que aproveite. Ou seja, o herdeiro necessário, né? Incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Como é que ele vai alegar isso? Através de uma ação declaratória de deserdação. Então, eu iniciei um testamento com o propósito de excluir o Jonathan. É óbvio que o irmão dele, no caso, a irmã, no caso, a Daniele, ela vai querer fazer com que a minha vontade de testamento venha a ser realmente cumprida. Não basta somente o professor Ari ter formalizado o testamento, mas vamos agora ir a fundo dessas informações. De que maneira a Daniele vai fazer? Através de uma ação declaratória de desertação, tá? É a única forma pela qual ela vai ter o propósito de fazer cumprir a vontade do testador. Só que a senhora Daniele tem um prazo para ingressar com a estação declaratória. Cadê o prazo? Parágrafo único. Olha o que está dizendo aí, do 1965. O direito da Daniele, por exemplo, de provar a causa da deserdação será extinto, extingue-se no prazo de quê? De 4 anos. A contar de onde, gente? A contar da data da abertura do testamento. A OAB também dá rasteira e candidato aí. Ah, é a contar da abertura da saizinha. Ah, é a contar da abertura sucessória. O candidato, eu marquei, tá certo. Errou. Professor, mas não é da abertura. Não. Uma coisa é formalizar a abertura da saizinha, outra coisa é formalizar a sede testamentária. Tá?
Claro, né, gente? Partimos do entendimento que eu, por exemplo, faleci no dia X, indubitavelmente esse testamento, posteriormente, até, de repente, até anos depois, vai ser lido, vai ser cumprido perante a via judicial competente. Então, nesta data específica, do dia da audiência que reconhece, vai formalizar, que vai ler o testamento, que vai reconhecê-lo, todos ali presentes, indubitavelmente, né, as partes. Por um lado, o suposto ofensor, Jonathan. Por outro lado, as supostas vítimas, outros herdeiros necessários, no caso Daniele. É óbvio que ela vai querer fazer com que a minha vontade venha a ser confirmada sim. Ela vai sempre balançar a cabeça. Verdade, excelência. O que está sendo formalizado, o que está sendo narrado aí nesse testamento. O meu irmão praticou isso. Aí o Jonathan, não fiz nada, até que é minha defesa. Aliás, ainda vou fazer, né? Porque nem eu sabia que o testamento nessa hora é uma surpresa para uns e alegria para outros, decepção para outros, né? Aí o juiz vai, bom, senhores, é o seguinte, convido os senhores agora a quererem cumprir com esse testamento. No caso da senhora Daniela, ela tem o direito de ingressar com pedido de exclusão, definitivamente, fazer cumprir uma ação declaratória de deserdação. E o senhor Jonathan, tem o direito de se defender, de contestar, tá? Só tem um detalhe, a ação declaratória de deserdação é em 4 anos, tá? Contada de onde? Desde o falecimento do senhor Ari? Não, desde hoje, né? Desde a abertura do testamento, da leitura, da oficialização desse testamento, da publicidade dele, que vai ser publicado no Diário Oficial. Então, as partes corram, se por um lado é para excluir, por outro lado é para se defender. Então, cada um faz a sua veracidade específica, tá? Mas eu quero que, enquanto isso, agora voltando para cá, para minha fala, isso foi o exemplo, né? Agora voltando aqui para minha fala, todos que estão nessa sala, por favor, não esqueçam, no caso da ação declaratória de deserdação, esse prazo para você ingressar com pedido de ação declaratória já começa desde essa abertura do testamento e não é desde a morte de alguém, não, tá? Daquele suposto testador. Agora, na indignidade, sim, né? Porque a gente leva em consideração, já que é um pedido bem mais direto, a gente já inicia o 4 anos, o prazo, desde a morte de alguém, tá? Não sei se alguém pensou aqui nessa sala, teve uma vez uma pergunta para mim, professor, por que a ação declaratória de dignidade é já com pedido direto, né? Porque normalmente são situações bem mais incisivas, que também se adequam à deserdação. A deserdação normalmente é um propósito de um ritual, tá? Eu já tenho que averiguar aquelas situações não só do 1814 e aquelas que envolvem injúria grave, ofensa física, conforme nós já comentamos, né? Agora, normalmente, para a indignidade, o testamento somente vai ser trabalhado caso você queira reabilitar alguém. Tu te lembras isso na aula passada que eu te falei, né? No caso da indignidade, eu quero reabilitar, eu quero fazer com que aquele indivíduo retome a sua condição de herdeiro, que a priori havia sido excluído. Tudo bem, aí você pode formalizar esse seu intento em sede testamentária. Agora, se você já quer excluir alguém em testamento, uma coisa é tu querer reabilitar alguém. Outra coisa é você quer excluir alguém. São duas coisas diferentes, tá? Agora, se o teu propósito é utilizar um testamento para fins de excluir alguém, aí sim você vai ter que cambar para a deserdação. Tá? Não, professor, eu não quero o testamento, eu já quero diretamente excluir o fulano de tal, é um pedido direto, existe alguma causa específica lá do 18 e 14, então você já camba para a indignidade. Isso daí vai da manifestação volitiva daquele determinado interessado. Vai do contexto, vai do cenário pela qual você está vivenciando, tá? Normalmente, a deserdação ela se aplica nessas situações, como já havia falado para ti, de ofensas, né, de situações ilícitas de adultério, tá? Que envolve justamente o desprezo, a falta de cuidados com aquele determinado incapaz, tá? Aí você já inicia por uma deserdação, você já forma um testamento, deixa aí stand-by,
não precisa falar para aquele suposto ofensor, normalmente é um filho teu, né? E aí um dia esse testamento vai ser descoberto, vai ser lido, vai ser cumprido. Claro, a gente torce para que aqueles sobreviventes, outros herdeiros necessários, dê andamento à vontade do testador. Porque pode ser que simplesmente eles fiquem de braços cruzados. E aí, obviamente, não vai ter nenhuma veracidade. Tá? Principalmente se extrapolar o prazo de 4 anos. Passou-se 4 anos, se ninguém movimentou nenhuma ação declaratória de exclusão, de deserdação, aquele suposto ofensor, gente, vai continuar a ser herdeiro. De repente, até se habilitando, né? Já na herança, participando do inventário. Uma vez me perguntaram isso. Professor, se aqueles indivíduos não ingressarem com ação declaratória de deserdação, se o tempo passar? Pois é, cuidado com o tempo, né? Se passar 4 anos, há uma convalidação, né, gente? Aquele indivíduo, por todas as situações, por todas as dúvidas, ele permaneceu como herdeiro. E o que é pior, já dizia uma prima minha do interior, sabe o que é pior? É que a pessoa ainda vai ser convidada a participar do inventário e futuramente de uma partilha. Então, toda aquela dor de cabeça que o testador fez, todo aquele trabalho foi em vão, porque o tempo, ó, virou uma decadência, tá? Ei, meu povo e minha pova, deu para entender o que é uma deserdação? Ficou claro isso, gente? Eu tô achando vocês mudos. É uma turma que me pergunta, tá? Ficou claro, gente, essa diferença da indignidade para a deserdação? Vocês entenderam o que é uma deserdação, hein? Deu para entender essa diferença, tá? Ficou legal? Ficou tranquilo isso? Então, se eu te perguntar qual é a principal diferença da deserdação para a indignidade, aí você já sabe me responder. A deserdação a gente já inicia com pedido de reconhecimento em sede de testamento e depois esse testamento deverá ser confirmado posteriormente por uma ação, a chamada ação declaratória de deserdação. Na indignidade não, já é um pedido direto, causas direcionadas do 1814, né, por qualquer outro herdeiro diretamente interessado no feito, que já vai buscar essa exclusão, tá? Então, isso é o que nós devemos não esquecer, tá? Pois bem, deixando um pouquinho de lado a situação de indignidade e deserdação, eu queria pelo menos iniciar a aula de hoje, no caso, aliás, eu já iniciei a aula de hoje, né? Eu queria pelo menos iniciar o capítulo 3 aqui para vocês, já falando essa abordagem conceitual. Aí eu prometo que amanhã para vocês a gente já avança para as modalidades de habilitação, tá? Mas em respeito justamente ao meu cronograma e a vocês também, eu já queria pelo menos iniciar esse capítulo 3, até porque vocês já viram na plataforma, eu já coloquei aí o roteiro, né? Então a gente tem que fazer cumprir o nosso calendário, tá? Olha, vamos agora virar a página e vamos começar esse capítulo 3. Esse capítulo 3, gente, ele é um capítulo conhecido como regra da habilitação sucessória, tá? Ou seja, você vai utilizar com o propósito de tentar confirmar uma condição pela qual você, nesse exato momento, já se encontra, que é a condição de herdeiro propriamente dito. Então, isso é perfeitamente possível. O que eu te comentei nesse próprio capítulo que nós já finalizamos, que é o capítulo 2, que nós fechamos hoje, né? Já iniciamos agora o 3. Alguém faleceu, de repente você nem sabe disso, mas você já se encontra na condição de herdeiro. Por todas as hipóteses, você já tem direito a resgatar uma herança. A herança já foi deferida, já foi entregue para você de uma forma automática. Então, pelo chamado princípio da Saizinho que você estudou comigo, né? A herança é transmitida o quê, gente? Automaticamente. Então, eu já sou herdeiro, professor, e eu fiquei sabendo dessa condição agora, há pouco tempo, ou de repente até muito tempo depois. Uma coisa é certa, professor, me parece que eu sou herdeiro, eu quero buscar herança, e que aí, como é que eu vou fazer? Como é que é o trâmite, parará e pererê? Agora nós chegamos justamente nesse estudo da chamada habilitação sucessória. Pela Saizinho, já te reconhece como herdeiro. Agora o próximo passo é como eu devo buscar esse reconhecimento desse direito pela qual já estou
vivenciando, né? Como é que eu devo formalizar esta minha chamada habilitação? É o que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, tá? Então eu quero te dizer que esse capítulo 3 aqui, esse capítulo da habilitação da herança, normalmente nós temos a regra geral, que é a regra da positividade, da aceitação, mas nem sempre tudo pode ser positivo, né, gente? Pode ter alguém com o propósito de simplesmente não querer ter direito ou resgatar essa herança. Ou melhor, pode até renunciá-la, tá? Se não for nem positivo e se não for nem negativo, tem pessoas ainda que ainda transferem o seu direito. Eu acho que até comentei isso no capítulo 2, né? Tem pessoas que cedem os seus direitos. Eu não estou falando a condição de herdeiro, porque é um direito personalismo. Tu te lembra, né? O que que eu não transfiro com herança é o direito personalismo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando são os efeitos, tá? Todo o trâmite burocrático. Pode isso acontecer? É possível, dentro da regra de uma cessão de herança, que logo logo nós vamos comentar lá na frente, tá? Então, esse capítulo que eu inauguro a partir de hoje é o capítulo que formaliza definitivamente o aspecto burocrático formal do Instituto da Saizine, tá? Se por um lado o princípio te reconhece automaticamente como herdeiro, te outorgando o direito à herança, por outro lado, chegou a hora definitivamente de eu me habilitar. Chegou a hora definitivamente de eu me formalizar nesta herança. Eu quero buscar a fundo quem é aquele de cujos, o que que realmente tem a meu dispor em sede de herança, o que que realmente foi deixado para mim em sede de herança. Como é que eu vou me instrumentalizar? É óbvio que isso faz parte de um certame chamado de inventário, que lá na frente também nós vamos burocratizar melhor essas informações, tá? Quer queira ou quer não, a habilitação não deixa de ser considerado um dos elos voltados para o inventário. Uma das discussões, uma ponte, né, de comunicação com o inventário, tá? Mas por enquanto, eu quero que você entenda quais são as consequências que levam alguém a aceitar uma herança, quais são as consequências que levam alguém, de repente, a não querer uma herança, e quais são as consequências que levam alguém a querer transferir o seu direito naquela herança, a chamada cessão. É por enquanto eu quero isso que vocês entendam, tá? Por esse motivo, eu dividi esse capítulo 3 em três partes, tá? Em três quesitos. O quesito de aceitação, que é o primeiro quesito, né? Aí nós temos o quesito de renúncia e o quesito de cessão, tá? Por hora, eu vou comentar aqui com vocês a abordagem conceitual de aceitação. E amanhã a gente dá andamento nas demais outras regras, tá? Uma coisa eu já te garanto aqui, iniciando já essa discussão da aceitação, tá, gente? A aceitação já está te dizendo, né? Você confirma aquela herança deixada por aquele de cujos. A aceitação, você está confirmando para o Instituto Sucessório a sua definitiva condição de herdeiro. Em outras palavras, aquela deixa, né? Aquela herança formalizada para você, obviamente que agora você vai ter o intento de finalmente registrá-la para a sua vontade própria. Então, a aceitação de caráter positivo leva alguém a definitivamente se habilitar positivamente nesse inventário, tá? Por esse motivo, eu coloquei no teu material o chamado efeito Excitunk, tá? Por que, gente, o efeito Excitunk? Vamos pegar um exemplo prático aqui. Se o Jonathan, normalmente, vamos pegar esse exemplo aí, o pai dele, eu no caso, faleci em fevereiro, mas pode ser que o Jonathan hoje, nesse mês de março, resolva iniciar o pontapé inaugural no seu inventário. Ele quer se habilitar, né? É possível, professor? Sim, sem dúvida nenhuma. Que teoricamente, vocês vão estudar comigo isso lá na frente no inventário, teoricamente o inventário se inicia em 30 dias, né? A contar, né, a partir do momento do falecimento de alguém, tá? Beleza. Então, ele confirmou
a sua condição de herdeiro. Ele confirmou aquela herança deixada pelo senhor, professor. Então ele aceitou, né? Mas ele não aceitou desde o primeiro dia que ele se habilitou lá naquele cartório. Não é desde aí que ele está confirmando a herança. Na verdade, ele está retroagindo desde aquele primeiro momento do meu falecimento. Então, de fevereiro até o presente momento, finalmente, o Jonathan ratifica a sua condição definitiva de herdeiro. Não que isso já não fosse feito pela Saizinho, sim, mas agora chegou o momento dele burocratizar o instituto propriamente dito da Saizinha. Ou seja, chegou o momento agora de ele formalizar a sua condição propriamente dita perante as vias legais, né? Quer seja cartório, quer seja via judicial competente. Então, o efeito ex-tunc, gente, vocês que já estão anotando aí, ele é um efeito fundamental caso alguém manifeste a sua vontade própria de confirmar definitivamente essa herança. Eu vou retroagir a minha condição, a minha confirmação, desde a abertura sucessória, desde o falecimento de alguém. Mesmo que eu tenha falecido já há algum tempo, professor, isso já foi 2 anos, mas chegou um momento que um herdeiro ficou sabendo, acredita que seja herdeiro, acredita que tem direito à herança, não tem problema. Então, se naquele dia que ele resolveu se habilitar, quer seja cartório, quer seja via judicial, vamos retroagir. Desde aquele momento do falecimento até hoje. Sacramentou-se a condição de herdeiro. Iniciou pela Saizinha e agora chegou o momento definitivamente dessa formalização, tá? Agora, como toda aceitação, né, gente, vai ter um ônus a cumprir, vai ter um custo, né? Principalmente a regra da tributação, que lá na frente nós vamos estudar um pouquinho com mais detalhes, mas eu só vou te adiantar aqui, eu acho que eu já até te comentei por altos, né? Que toda vez que alguém aceita a sua condição de herdeiro, se habilita positivamente, não vai fugir a regra do que, gente? Da cobrança de impostos, né? Principalmente o imposto causa-morte, tá? Então, essa cobrança tributária é de veracidade para aqueles que resolveram confirmar sua condição de herdeiro. A aceitação não só leva o efeito ex-tunc, mas também leva justamente essa cobrança de impostos. Óbvio, né? Porque eu vou estar ciente da situação e eu vou querer futuramente resgatar minha herança, que daqui a pouco vai ser uma partilha. E eu não vou fugir à regra dessa cobrança perante o fisco. Agora, professor, eu vou respeitar a herança naquilo que realmente ela tem a me ofertar, né, gente? Se a herança deixada pelo senhor foi X, o Jonathan vai ter que se habilitar somente nesse patamar. Ele não pode ultrapassar aquilo que a herança, de repente, não tem como ofertar, tá? Então, o senhor deixou uma herança avaliada em R$ 1 milhão, eu não posso me habilitar além do necessário, porque isso já está me cheirando fraude, né? Isso já está me cheirando um vício do negócio jurídico, uma simulação, tá? Um dolo. Então, toda vez que alguém se habilita, torna-se necessário que você se habilite, levando em consideração os limites que a herança tem te oferecer. Daí a importância futuramente da herança perpassar por uma atualização, por uma avaliação, principalmente em sede judicial, né? Para que posteriormente você se habilite, mas se habilite com segurança, sabendo de antemão aquilo que a herança vai ter te ofertar. Jamais ultrapassando o que realmente ela tem a oferecer, tá? Certo, gente? Ficou claro isso? Essa primeira parte aqui hoje eu quis iniciar com vocês. Essa abordagem conceitual, a aceitação, ela leva à sacramentação da tua condição de herdeiro, a partir do momento em que alguém já faleceu, até o exato instante que você inicia essa burocratização de reconhecimento da tua legitimidade, então aceitar é você confirmar o teu direito líquido e certo pela qual você já resgatou pela Saizinho. Então isso eu já vou iniciar pelo trâmite burocrático do inventário, sem fugir à meta tributária, né? Caso alguém resolva confirmar a herança. Respeitando, sem sombra de dúvida, aquilo que ela tem a te oferecer. Jamais ultrapassando esse limite. Daí, como já havia falado para ti, qualquer herança, né,
ela precisará posteriormente ser avaliada administrativamente ou judicialmente, tá? Nenhum herdeiro deve se habilitar além daquilo que ela mesma tenha te ofertar, tá bom? Amanhã, quinta-feira, já que já extrapolamos um pouquinho aqui o tempo, amanhã, quinta-feira, eu vou começar com vocês sobre as modalidades, conversar e comentar, né? E aí a gente dá andamento no nosso estudo, tá? Já falando, de repente a gente já avançando, se for o caso, já para renúncia, tá bom? Certo, meu povo, minha pova, tudo tranquilo, tá? Não esqueça depois, para quem chegou depois, né? Fazer as suas frequências, tá? Eu estendi agora até para 4h30, eu acho que vocês viram lá, as frequências para vocês ministrarem, tá bom? Aí amanhã a gente dá continuidade aqui no item número 2, nas modalidades de aceitação, tá? E para quem sabe, para quem chegou depois, já tem uma atividade do capítulo 2. Não deixe de fazer, que é o questionário avaliativo. Até domingo vocês devem postar, tá bom? Certo, gente? Mais alguma pergunta? Não? Muitíssimo obrigado a todos. Amanhã a gente se vê aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, já dizia o famoso personagem. Eu espero vocês, tá bom? Aí esse vídeo de hoje, não se preocupe que até sexta ou sábado, sexta-feira, melhor dizendo, aí eu posiciono para vocês lá na plataforma. Eu posto aí, tá bom? Beleza, até amanhã. Quem faltou hoje, amanhã continua a aula, tá? Avise os colegas que amanhã daremos continuidade. Um abraço, meu povo.